Gente, vocês sabem quando um livro ele simplesmente te envolve e te leva e você entra naquela história. Quando você sai, você fica meio assim: o que está acontecendo? O que aconteceu com o mundo enquanto eu estava lendo O Farol? Não sei, porque eu estava lá, na casa, em frente ao mar, olhando para o farol. Começando o meu primeiro vídeo falando sobre um livro, especificamente um livro, aqui no canal com a Virginia Woolf, que eu confesso não conhecia muito bem, não conheço muito bem, né? Só um livro. Eu li há muitos anos atrás, quando eu era uma menina, a Mrs. Dalloway, e é aquela coisa, a gente lê muito jovem e depois a gente não sabe nem dizer sobre o que é a história. Então eu acho fundamental que eu releia, estou até com ele aqui na mesa, vou mostrar para vocês. Mas esse livro me chamou de longe, como se eu tivesse escutado assim o canto de uma sereia. Tava chovendo muito no Rio na semana passada. Sabe aquele tempo, tipo, um outonozinho? Tava assim, gente. E é verão, então assim, não fazia muito sentido tá chovendo e friozinho, dando para colocar casaco. Eu fui pra academia de casaco, as pessoas todas de casaco. Eu falei, gente, o que tá rolando? Mas tava muito gostoso, eu que gosto de friozinho, né? E eu olhei assim para minha estante e por alguma razão esse céu que não tá azul, né? Azul é o mar. Nessa capa, nessa pintura, o céu tá nublado. Então, e por uma razão que tem tudo a ver com o enredo do livro, inclusive. E eu olhei assim de longe para a lombada, né, do livro, alguma coisa me disse assim: veremos esse farol? O que acontece, gente? Eu não tinha separado esse livro para ler. Os livros que eu geralmente separei para ficar assim mais nos meus olhos, em frente aos meus olhos, eles ficam aqui na minha mesa de trabalho, ou na minha cabeceira, enfim, eu deixo eles bem próximos a mim. Esse livro estava ali na estante, assim, ó. E aí, fui no instinto, na intuição, que é algo que nunca erra. E nessa intuição, eu comecei a ler Ao Farol. Essa edição é uma edição da Editora Autêntica. É a coisa mais gostosa, gente, essa edição. Ela é realmente muito, muito, muito sensorial. Eu adoro livros de capa dura, mas eu acho que mais do que isso é porque ele é meio quadradinho aqui, dá uma sensação, não sei, ele é, eu não sei, gente, lá vou eu. Uma hora falando do livro físico aqui, esquecendo do conteúdo. Mas a edição é muito boa. Tem aqui uma jacket, né? Você tira aqui para proteger o livro e tal. Aqui dentro, né, o espaçamento, é tudo maravilhoso, tá, gente? Foi muito gostoso ler esse livro. Eu acho que isso também ajuda muito a experiência da leitura. As páginas são grossinhas, sabe? É maravilhoso, né? O papel e tudo mais. Agora, a tradução é do Tomás Tadeu, se eu não me engano. É, do Tomás Tadeu. Gente, que tradução incrível. Não deve ser fácil traduzir Virginia Woolf. Virginia Woolf, mas para quem não conhece, Virginia Woolf é uma escritora muito importante do modernismo, né, na Inglaterra, né, uma escritora britânica que trouxe ali algumas dessas ideias, né, dessas narrativas novas, dessas fórmulas, dessas estruturas de narrativa ah, revolucionárias ali, o próprio fluxo de consciência, que é quando o personagem e o que ele está falando, e o que ele está pensando, e o que está acontecendo, é tudo ao mesmo tempo. Por quê? O que é importante a gente entender aqui? O fluxo de consciência é uma forma de você contar uma história introspectiva. Você precisa que o personagem ele convide não, force, sequestre o leitor para viver dentro dele, o fluxo de consciência é uma excelente forma de você fazer isso. Porque a subjetividade do personagem vai estar toda ali. Então, assim, é uma experiência muito complicada para algumas pessoas, mas para mim é super de boa. Tá? Eu acho que uma forma da gente lidar com o fluxo de consciência, que é uma das razões pelas quais as pessoas evitam a Virginia Woolf, sabe? Eu acho que uma forma da gente lidar com esse fluxo de consciência é você lembrar de como você funciona. Eu tô aqui
fazendo esse vídeo, mas ao mesmo tempo que eu estou gravando esse vídeo, tem uma parte da minha cabeça que está pensando no trabalho que eu tenho para fazer assim que eu terminar, que eu tenho que me arrumar depois para ir para minha academia. De vez em quando eu lembro de uma pessoa que eu gostei lá no passado, e aí eu lembro de uma amiga que está noiva. Assim, a nossa cabeça é isso. Então, na verdade, o que o fluxo de consciência ele vai fazer é convidar você para algo muito real de como funciona o interior, a psique de uma pessoa. Se você encarar dessa maneira e você for junto, você não sofre mais com fluxo de consciência, tá, gente? Até porque eu achei ela muito elegante. O fluxo de consciência dela, ele não é todo cortado, sabe? Pá, 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 pá. Porque tem escritores que fazem mais difícil para o leitor. Ela não. Ela é super fluida. A sensação que você tem quando você começa a ler a primeira página desse livro é que você está sendo meio que como se fosse uma onda mesmo que está levando você, sabe? Você está sendo puxado para dentro daquela narrativa. Uma palavra vai atrás da outra, uma frase, uma frase. Você é difícil de explicar, mas existe um ritmo aqui que deve ter sido bem difícil para ela criar esse ritmo, tá, gente? Essa narrativa rítmica, a sensação que você tem é que você está sendo puxado para dentro do mar mesmo. Quando você vê, você está na página 20, e na página 30, e na página 50, e na página 60. Eu fiz aqui no canal um vlog de leitura desse livro, mas eu não li super rápido porque eu sou um mais da leitura. É porque realmente é uma leitura que vai te tragando para dentro dela, e quando você vê, você está completamente imerso e terminou o livro. Agora, sobre o enredo, né? O enredo é a história de uma família que está passando ali o seu período de férias em frente ao mar, né? Ali aquela estrutura inglesa do que é férias no mar, né? Na praia. A nossa visão aqui é de você estar de biquíni, pegando sol e tudo mais, suando. Lá não. Lá a ideia é você fazer um retiro mesmo, é o silêncio, é a paz e tudo mais. E tem esse farol, tem ali uma ilha onde tem aquele farol. E a criança mais nova desse casal quer muito ir ao farol. Tanto que o nome do livro é O Farol é por causa disso. Em inglês é To the Lighthouse, vamos ao farol, né? Só que não pode, porque tá nublado, tá chovendo, o tempo não tá bom. Então, assim, você começa esse livro assim, o pai dizendo não vai dar para ir, e a mãe tentando botar panos quentes, dizendo não, quem sabe, né? E aí você vai sendo apresentado a esse casal, a essa esposa, que é a senhora Ramsay, o marido, que é o senhor Ramsay, as crianças, aos convidados que tem na casa. Quem não tem casa de praia, quem tem casa de praia aí, sabe que você não vai sozinho para casa de praia. Você vai para casa de praia com um monte de amigo, de primo, de conhecido, de enfim, pula aí no carro e vamos, né? Então você tem ali amigos, pessoas que têm uma relação social com esse casal. Entre essas pessoas estão o escritor, o intelectual recalcado. Gente, eu dei nome para eles, esse é o nome que eu vou dar, tá? O intelectual recalcado, que é uma pessoa com uma baixa autoestima muito grande, que tem um passado muito complicado, então ele está sempre tentando provar que ele sabe mais que os outros, e isso é uma forma, na verdade, inconsciente de trabalhar a inferioridade que ele sente. Temos a feminista artística, né, que é a Lily, personagem muito interessante, porque você vai ter um contraste entre a senhora Ramsay, que é a dona de casa, é a esposa, ela tem que lidar com os sentimentos dos filhos, com os sentimentos do marido, que é um escritor, um intelectual também, passando ali por uma certa crise de meia-idade, digamos assim, e na sua vida profissional. Então ela tem que lidar com tudo aquilo. Ela é o esteio, a nutridora de todo mundo, mas quem é que nutre a senhora Ramsay, né? E ao mesmo tempo você tem a Lily, que é a mulher com uma vida oposta. Ela é livre, ela é solteira, mas ela tem questionamentos também, né? Ela tenta dizer, a Lily é uma personagem interessante porque ela nega muita coisa que, sabe aquela coisa que Shakespeare diz? The lady protests too much, sabe? Quando a dama protesta muito, é porque se você fica o tempo inteiro, de certa maneira, tentando dizer que você está feliz em estar solteira, maravilhosa solteira, no fundo, existe aquele questionamento. Será que eu devo casar? Que eu devo ter filhos? Seguir essa vida mais dentro ali dos padrões sociais? Então você vai ter digamos assim, um contraste entre a senhora Ramsay e a Lily. E os tipos de vida que uma mulher pode viver. Só que naquela época, na época que esse livro foi escrito, ali, acho que nos anos 20, 30, não lembro agora, gente, deixa eu olhar aqui.
se tem essa informação. Antigamente, essa informação ficava logo de cara nos livros, gente. Hoje em dia, é, não, não tem informação aqui. Eu vou deixar aí na parte de baixo. Eu não me interesso muito por esses dados, tá, gente? Quando eu leio um livro, eu quero simplesmente ler o livro. Eu não fico catando informação sobre o ano e o contexto histórico. Eu sei que tem muita gente que acha isso fundamental, mas eu não trabalho na área, entende? Eu só estou lendo para eu absorver o que esse livro tem para me ensinar, como humana, né? Então eu não quero também ficar destrinchando o livro, sabe? Enfim. Mas dentro daquele período histórico, uma mulher que buscava ser dona de si, não casar, não ter um marido e tudo mais, ela não era, ela sofria uma certa carga de preconceito, série de comentários negativos. Então ela tinha que ter uma certa firmeza no que ela queria, se ela queria estar solteira, né? E é interessante você ver o contraste entre as duas e a vida que as duas viveram. Mas também é impossível você não se apaixonar pelas duas, tanto pelo papel que a senhora Ramsay representa para a sua família, como também para o mundo, a mãe, né? A mãe é aquela que a gente lembra com saudade, aquela que cuida dos outros. Não tem como você não colocar a senhora Ramsay no coração na hora que você está lendo o livro. E ao mesmo tempo, a Lily, ela te traz para ela pela liberdade que ela busca, né, pela individualidade que ela está buscando. Então, também é uma personagem fascinante. Ele vai convidar você aí o tempo inteiro para se perguntar quando eles vão a esse farol. A primeira parte do livro é dividida em 3 partes, e a primeira parte é toda durante um dia dentro daquela casa, né? Vamos ou não vamos ao farol, e as pessoas olhando umas para as outras e pensando umas sobre as outras, mostra como a gente não sabe absolutamente nada sobre ninguém, mas a gente acha que sabe tudo. A senhora Ramsay vai ter várias ideias sobre a Lily e sobre o cara lá que é o recalcado intelectual, e você vai ter assim aquele monte de opiniões. E a autora mesmo vai colocar dentro de um pensamento da Lily, as pessoas são colmeias, né? As pessoas tem uma dificuldade às vezes de você entender a parte de dentro das pessoas. Não dá, você não tem como. Cada pessoa é um universo. Como então, perguntou-se, conhecíamos uma coisa ou outra sobre as pessoas, fechadas como elas eram? Né? Essas colmeias que são as pessoas. Então é muito interessante, porque vai trazer essa ideia de que cada ser humano realmente é um mundo. E esse livro é um livro muito introspectivo. E mostra a introspecção de cada pessoa. Né? Os sentimentos, os pensamentos sobre a vida, sobre o tempo, sobre os seus relacionamentos. Então é muito. Gente, para quem é como eu, que tem um interesse sobre a alma humana, que gosta, que é introspectiva, o livro é fascinante. Você não tem como você não amar esse livro. Né? Eu considero que já foi uma melhor leitura do ano para mim. Já a segunda parte do livro vai ter mais a ver com o passar do tempo. Essas pessoas saíram daquela casa, voltaram para suas vidas, né? E a casa fica ali, sofrendo a ação do tempo, sofrendo a ação da maresia, né? Uma casa em frente ao mar. E a senhora Ramsay, ela reclama disso várias vezes, que a maresia, até a areia, o sal, estava destruindo a casa, corroendo a casa. Então, assim, o tempo vai passando, você descobre coisas assim muito tristes que aconteceram o passar dos anos, né? Tristezas, o tempo traz as tristezas, também traz felicidades. Ali mostra a guerra, quando a guerra começou. E aí depois, gente, é melancólico até o último fio da gota da alma. É extremamente melancólico, deixa os nossos olhos cheios d'água, assim. Essa segunda parte do livro me trouxe muitas memórias, sabe? E é muito estranha essa coisa de estamos aqui e não estamos mais. Um dia você está aqui, depois você não está mais. É uma coisa, um dia algo é e outro não é. E isso é o tempo. O tempo, ele não permite que nada fique, nada permaneça. Tudo muda o tempo inteiro. Até um prédio, até uma casa. Né? Todos os dias aquele prédio ele se modifica com a ação do vento, do tempo. Olha, quando você vê, você está num profundo existencialismo aqui, mas é um existencialismo do bem, que eu associo a sermos humanos, né? Pensar sobre a existência, pensar sobre a vida, mas não é um existencialismo que questiona a existência, que critica o objetivo, não é exatamente isso.
Eu gosto de olhar aqui para esse período do livro como um período em que você pode associar aquela casa a nós, né? A metáfora é: a casa somos nós, o mar é o tempo e o farol é o futuro, que a gente está sempre querendo ir, sempre querendo alguma coisa, tem sempre alguma coisa ali que a gente está desejando e que a gente não alcança, ou que de alguma forma você alcança, mas não era aquilo que você imaginava. Inclusive, no final do livro tem essa contemplação, quando finalmente, não vou entrar em detalhes, mas quando finalmente se vai ao farol, ele não era lá essas coisas, né? Não era exatamente aquilo que se imaginava. O objetivo que a gente está traçando para a gente é sempre muito mais brilhante do que aquilo que a gente tem agora, né? E o livro ele bota você para se perguntar o quanto você valoriza esses momentos presentes que formam, na verdade, a nossa vida, né? O grosso da vida está acontecendo aqui, agora, né? Na rotina, no dia a dia, no cafezinho que você toma, no morango que você come, na discussão que você teve. Gente, muitos questionamentos, né? E eu fiquei muito apaixonada por todos esses elementos. Na terceira parte do livro, você vai conhecer o futuro, né? Você vai descobrir ali um pouco mais sobre depois de todos aqueles anos, depois do passar do tempo, né? Então, assim, é muito... É melancólico, é introspectivo, mas é esperançoso, sabe? Esse livro dialogou muito para mim com esse aqui, ó, O Náufrago, do Thomas Bernhard. É Bernhard? Eu acho que é. Porque esse livro aqui, ele vai mostrar essa coisa que a gente tem de nunca estar satisfeito, né? O Thomas Bernhard aqui, ele vai fazer essa brincadeira do náufrago, que é a pessoa que afundou, não conseguiu, não foi bem sucedida. Todo esse livro é sobre um personagem que fica o tempo inteiro contando conquistas e derrotas, tanto dele quanto de outras pessoas, porque ele olha para esse farol o tempo inteiro, né? Ele olha para essa conquista, mas ele não tem nada de consistente nele, porque a consistência acontece quando você vivencia o agora, né? Então, quando você olha demais para o futuro, você se torna vazio no presente. E ele é um cara vazio. Esse livro é muito bom, tá, gente? Mas é outro livro que tem uma estrutura de leitura bem complicada, sabe? Esse livro é quase um desarranjo mental. Então, assim, esse aqui é fluido, é gostoso de você ler. E como eu tava assim nos diazinhos chuvosos, gente, nossa, que delícia que foi ler esse livro, né? Eu acho que também tudo se compôs para eu estar no momento certo para fazer essa leitura. E eu acho que tem isso também. Eu acho que pessoas que já passaram dos 30, 40 vão ter uma percepção melhor, assim, mais aprofundada, tem que ter passado para você entender a melancolia, entender a, a nostalgia que esse livro traz. Você tem que ter um passado. Se você está muito ainda formando um passado, talvez você não entenda a profundidade desse livro. Então, acho que tem uma questão de maturidade aí emocional para ler. E tem também o momento que você vai ler. Se você está assim, com muita coisa para fazer, se não tem tempo para realmente se entregar a essa leitura, deixa ela para depois. Isso aqui é para quando você tiver tempo, tá de férias, né? Aí você pode ler fluidamente, num respiro só. É isso, gente. Para mim já se tornou uma leitura favorita de 2024. Eu pretendo agora ler Mrs. Dalloway antes de comprar outro livro, né? Eu vou ler o que eu tenho em casa. Eu vou ler Mrs. Dalloway e eu estou lendo sem nenhum tipo de compromisso, gente, todo dia um pouquinho antes de dormir, os diários dela nessa edição da Rocco, tá? Uma edição super bonita também, super gostosa. E aí eu tô lendo um pouquinho cada dia. Então vocês já viram, né, que eu fui mordida por Virgínia. Tá aqui a mordida. É isso, meus amores. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo.